Bom, boa tarde a todos e a todas. Espero que todo mundo esteja bem. Estamos de volta aqui com mais um seminário do grupo de Dinâmica Orbital e Planetologia. E hoje a gente tem um convidado, a gente tem o prazer de ter aqui o Éder Mattioli. O Éder, ele é bacharel em Física pelo Instituto de Física de São Carlos, da USP, com mestrado em Astrofísica pelo INPE, tem mestrado e doutorado. Ele é pesquisador titulado do LNA, Laboratório Nacional de Astrofísica, e também pesquisador associado do Instituto d'Astrophysique de Paris. Então, Éder, um prazer ter você aqui. Por favor, fique à vontade. Ok. Muito obrigado, Otton, pela apresentação. E gostaria de agradecer também pelo convite de participar aqui desse seminário. Para mim é uma honra poder colaborar, poder compartilhar um pouco do trabalho que eu tenho feito. E esse trabalho não é um trabalho só meu, é um trabalho de uma equipe, tem muitas pessoas envolvidas, vários grupos, né? Dentre eles, o meu grupo lá do LNA, que nós temos os postdocs, né, que trabalham com a gente, o Diego, Lourenço Oliveira, o Leandro de Almeida, o Hélio Perotoni por um tempo, então tivemos aí várias colaborações, e também tem colaboração do grupo externo, que eu faço parte, do Instituto de Astrofísica de Paris, onde tem um grupo de exoplanets lá, e a gente faz também bastante trabalho em colaboração. Então, muitos desses trabalhos que vocês vão ver aqui, vocês vão ver, alguns eu tenho sou mais próximo, e outros eu participo colaborando apenas, mas são interessantes também de mostrar. Então, e essa apresentação que eu estou mostrando para vocês aqui hoje, só o título dela vai estar em português, o resto, se vocês vão ver, os slides vão estar todos em inglês, porque foi uma apresentação que eu fiz a semana passada, lá no IAP, que eu estava lá na França. Então, eu aproveitei, eu fiz a mesma apresentação lá e para vocês aqui, acho que o tema é basicamente o mesmo. Espero que não seja problema. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Bom, então agora eu vou colocar no modo apresentação e eu posso começar a passar os slides. Então, primeiro, eu queria tentar convencer vocês, ou me convencer também, por que os exoplanetas são interessantes e por que eles são importantes de serem estudados. Bom, de alguma forma, eu coloquei algumas características aqui, não são todas, né, não é uma descrição completa, mas algumas que me motivam e motivam o nosso grupo a continuar ou a estabelecer essas pesquisas em exoplanets. Exoplanetas são planetas, né, como a Terra, Júpiter, Saturno, como os planetas do Sistema Solar, só que localizados em outros sistemas, né, ou fora do Sistema Solar, como aqueles que orbitam outras estrelas. Poderiam ser também aqueles free floating planets, né, mas aqui eu estou falando mais de planetas que orbitam estrelas, e em particular estrelas parecidas com o Sol, ou pelo menos a sequência principal, NansM, FGK. E esses planetas, eles contribuem para nosso entendimento, né, de como planetas se formam, como os sistemas se formam e como eles evoluem de uma forma mais global, de uma forma universal. Eles estão também em lugares bem interessantes, né, onde se desenvolve química mais complexa e processos físicos que são únicos no universo, né? Por que eles têm essas características? Porque nos planetas você consegue atingir temperatura, pressão, tal que que não é grande, alto o suficiente, por exemplo, da ordem como dentro do interior estelar, onde você tem basicamente só átomos, né? As moléculas se formam, mas poucas moléculas conseguem sobreviver às altas temperaturas e pressão. Já nos planetas você consegue ter uma química mais complexa, porque as formações moleculares, polímeros, todos esses tipos mais interessantes, ou não diria só interessantes, mas diferentes, né? Eles se formam nos planetas e lá, sob essas condições que a gente consegue encontrar esses processos. Então, por isso que eles se tornam mais interessantes. Como, por exemplo, um exemplo clássico, né? Você olha para a Terra, você tem a água, né? Nos 3 estados
físicos, né, no estado gasoso, líquido e sólido, elas coexistem nos 3 estados dentro do planeta. Então, isso torna a química bem interessante. Então, os planetas também podem servir, além de todo o interesse que tem em estudar os planetas, você também tem um interesse em utilizar os planetas como sondas, ou como meios de investigar processos físicos ou informação de um certo sistema, por exemplo, até caracterizar uma estrela utilizando o planeta. Bom, e como que está o inventário de exoplanetas? Isso já está desatualizado, né, de 4 de outubro, isso atualiza praticamente todos os dias, então, mas o panorama não mudou muito. Aqui eu coloco a quantidade de planetas que foram detectadas por método de detecção. Então, eu vou enfatizar alguns métodos, né? Primeiro, o método de astrometria, que é aquele que você utiliza o movimento da estrela em torno do centro de massa astrometricamente para poder detectar os planetas. Até hoje foram detectados 3 planetas por esse método, embora tenham outros sistemas que foram detectados por outros métodos, mas que também foram medidos astrometricamente para poder obter vínculos adicionais no sistema. Eu vou mostrar, inclusive, um desses que a gente fez, uma dessas medidas. E aí você tem também o método de imagem direta, que é aquele que você realiza imagem normalmente no infravermelho, onde a luz do planeta, o contraste entre o planeta e a estrela, ele é menor, por causa da emissão térmica do exoplaneta, que está na parte mais do infravermelho, e também pelo fato de você ter ali esses sistemas que são detectados por imagem, normalmente são sistemas jovens, porque os planetas ainda têm uma emissão muito grande, então eles são mais fáceis de serem detectados. Então aí são cerca de 82. Depois o método de microlentes gravitacionais, que utiliza a teoria de gravitação da relatividade geral para poder fazer detecções e estimar alguns parâmetros dos planetas, não por eventos de alinhamento entre 2 estrelas, né? Nessa passagem você consegue, numa magnificação da luz pelo efeito de microlentes, detectar eventualmente massas adicionais no sistema, incluindo exoplanetas. E por esse método já tem 225 sistemas detectados. E aí velocidades radiais, que é aquele que você basicamente mede a mesma coisa que a astrometria, mas ao invés de você usar a imagem, você usa a velocidade, né, que é medida através dos espectros. Então você mede o espectro de alta resolução, o movimento das linhas espectrais, né, que se afastam, se aproximam pelo efeito Doppler da estrela. Você consegue fazer uma série temporal e obter a órbita da estrela em torno do centro de massa. Dessa forma você detecta o planeta. Então, são mais de 1000 por esse método. E aí eu vou enfatizar os que eu coloquei um foco nessa apresentação, que são os planetas observados detectados por trânsito. Então, esses planetas somam mais de 4.000, e são a maioria dos planetas, na verdade, que detectados até o momento são por esse método. E, bom, como eu vou falar mais sobre eles, eu não vou me estender aqui nessa apresentação, nesse slide. Bom, vamos lá, então. Para conhecer um pouco as características desses planetas que a gente conhece até hoje, eu coloco esse gráfico que tem no eixo Y a massa e no eixo X o período orbital, e você vê nessa distribuição que existem, está dividido também, cada cor representa um método diferente de detecção. Então, em verde estão os planetas com trânsito, e em vermelho os de velocidade radial, que são os dois que eu vou falar mais aqui. Você vê que eles já populam quase todo esse diagrama, mas tem a parte inferior direita que ela não tem planetas nessa parte. Essa parte, ela falta planetas justamente pela capacidade de detecção dos métodos. Então, esses métodos têm limitações, né, por os instrumentos. Então, os instrumentos estão ficando cada vez mais sensíveis, você está avançando cada vez mais, mas você ainda tem uma limitação. Então, esse é um bias, um viés observacional que você tem nessa região. Já na região interna, você não tem mais esse viés. Você poderia detectar a priori qualquer planeta, então ela deveria estar homogênea, se os planetas fossem distribuídos homogeneamente nessa região, mas eles não são. E aí começa a tornar interessante, porque você começa a entender
como que funciona a estatística de ocorrência de planetas no universo através dessas distribuições. E eu vou falar um pouco mais sobre isso a seguir. Bom, primeiro vamos dar uma olhada nessa distribuição de exoplanetas por direção de observação na nossa galáxia, né? Então, eu coloquei aí em coordenadas galácticas, você vê os pontinhos aí, os vermelhos, são os exoplanetas observados, detectados por trânsito, em verde, velocidades radiais. E aí ainda adicionei de microlentes. Você vê que microlentes é basicamente no bojo galáctico. Por quê? Porque lá onde você tem uma chance maior de ter alinhamento para favorecer a detecção por esse método. Em vermelho, os trânsitos, você vê que tem uma região aqui que está bem mais povoada ali, que é o campo Kepler. Então, no campo Kepler, aí se detectou uma grande quantidade de planetas com trânsito. Mas, em geral, agora, depois, com a vinda do telescópio TESS, a gente tem detecções ao redor de todo o céu. Então, isso não tem mais distinção, você tem essas detecções ocorrendo para qualquer direção. Assim como ocorre com o método de velocidades radiais. Isso mostra que esses métodos, eles não têm um viés forte de direção ou de localização para você. Então, a princípio, onde tiver planeta vai ser detectado, contanto que o método seja sensível o suficiente para aquele planeta, para aquela estrela onde foi inspecionado. Então, aí, um dos principais resultados do satélite Kepler, né, da NASA, que foi um satélite de grande sucesso, foi esse gráfico aí que vocês estão vendo. Então, se vocês perguntassem, antes de ter a missão Kepler, qual era a principal missão científica do satélite, então eles gastaram bilhões de dólares ali para aquele satélite, era justamente para poder construir esse mapa que vocês estão vendo aí. E esse mapa, ele diz o quê? Ele é um mapa que aí é representado apenas colocando o raio do planeta em Y e o período orbital em X, mas é só uma forma de dividir as classes de planetas. Na verdade, o que a gente queria saber é a ocorrência, a taxa de ocorrência de planetas. Quão frequentes são os planetas dos diversos tipos que existem no universo, né? Qual que é a frequência deles? Então, em vermelho são os menos frequentes e em verde são os mais frequentes. Então, vocês já podem ver que planetas de período orbital curto ou de raio grande são menos frequentes do que aqueles de período orbital maior e de raio menor. Bom, eu vou colocar aqui para facilitar a leitura desse gráfico, os tipos de planeta por região desses gráficos. Então, vocês veem aí que os tipos terrestres são aqueles mais embaixo, depois superterras, mini-Netunos, Netunos e Júpiter, né? Então, os Júpiters não são tão frequentes. Mas por que a gente conhece tantos planetas do tipo de Júpiter, que são os Hot Júpiters, por exemplo? Porque eles são os mais fáceis de detectar, embora eles não sejam os mais frequentes. Os mais frequentes que tem no universo são as superterras, que é, curiosamente, um tipo de planeta que não existe no sistema solar. E o outro tipo também que não existe no sistema solar, que é o mini-Netuno, ele também é bem frequente. Você vê ali que é bem verdinho ali na parte mais direita, principalmente aqueles com órbitas mais prolongadas. E em cinza ali embaixo, onde a missão, ou os dados atuais de trânsitos ainda não foi capaz de determinar com segurança qual que é a taxa de ocorrência. Bom, uma outra forma de olhar essa distribuição é olhar a taxa de ocorrência por tipo espectral da estrela. Então, vocês veem aí que estrelas mais quentes têm uma frequência de ocorrência de planetas menor do que estrelas mais frias. Embora as estrelas mais quentes, normalmente, é mais fácil detectar planetas, porque elas são mais brilhantes e porque elas têm, bom, dependendo do método que você usa, né, tem características que favorecem a detecção. De qualquer forma, as estrelas da Nansem, que são as que aparentam aí, por esse gráfico, ter uma frequência maior de planetas para todo o intervalo de distâncias orbitais, ainda tem barras de erros muito grandes. Então, existe um déficit aí de objetos, né, que ainda precisam ser detectados. Então, nossos métodos, eles são sensíveis, mas não o suficiente para detectar a maioria dos planetas em torno de Anansem. Então, a Anansem ainda é um nicho que precisa de muito esforço, muito trabalho aí de pesquisa para poder povoar melhor e melhorar essas estatísticas para a gente entender melhor a formação de planetas. E são os lugares mais interessantes, que são onde os planetas ocorrem com maior frequência. Então, isso faz com que
a gente foque em alguns estudos, e um dos estudos que eu vou mostrar aqui, a gente foca justamente nessas estrelas, para conseguir concentrar um esforço que vai gerar esse conhecimento nessa região interessante. Um outro caso interessante sobre as anazemes é que elas têm vida mais prolongada, e acredita-se que a formação planetária, tanto com a formação planetária como a evolução da química dentro de um planeta, precisa de um tempo grande para estabilizar, para conseguir ocorrer os processos, inclusive para formação de vida, por exemplo, né? Então, as anazemes também são interessantes por esse motivo, por elas terem essa vida mais prolongada, ter uma chance maior de você formar essa química mais complexa, mais estável, sistemas planetários mais estáveis ao longo do tempo. Bom, uma outra forma de olhar a ocorrência de planetas, ou um outro parâmetro interessante, é a metalicidade da estrela. Então, isso já é conhecido desde muito tempo. Eu coloquei aí como exemplo esse trabalho do Johnson, de 2010, onde ele mostra, até a primeira medida foi feita por ele também, mas essa daí é uma atualização das primeiras medidas dele, que foram feitas com surveys por velocidade radial, onde você estima a taxa de ocorrência de planetas, né, pela metalicidade. Então, você vê aí que a metalicidade, quando você aumenta a metalicidade da estrela, você tem uma taxa de ocorrência maior de planetas. Isso é óbvio nesse gráfico, né? Mas esse gráfico está levando em consideração a maior parte dos planetas aí são planetas maiores, planetas grandes. Então, se você começar a colocar em jogo aí a massa do planeta, né, que é esse trabalho do Narang, de 2018, que mostra aí no eixo X a massa do planeta. No eixo Y está a metalicidade média desses planetas. Então, você vê que realmente, quando tem massas acima de 100 a 1.000 massas terrestres, você tem uma metalicidade média mais alta mesmo, em torno de 0,1. Mas quando você vai para massas menores ali, para superterras ou para até tipos terrestres, você começa a ter uma média de metalicidade, uma tendência da média de metalicidades menor. Então, isso significa o quê? Significa que, para esse intervalo de massas, massas, por exemplo, os planetas do tamanho da Terra, o tamanho até de subnetunos, eles não respeitam esse trend de metalicidade, ou seja, não importa, a metalicidade da estrela pode ser baixa e você vai ter uma taxa de formação alta da mesma maneira, ok? Bom, uma outra coisa interessante aí que eu comentei rapidamente no primeiro gráfico que eu mostrei para vocês é a distribuição dos planetas que você tem algumas regiões onde tem acúmulos de maior quantidade de planetas do que outras regiões. Nesse caso, eu estou mostrando aí um gráfico que é o tamanho do planeta em Y, ali no eixo Y à esquerda, e a intensidade que ele recebe de luz relativa à intensidade que a Terra recebe de luz do Sol. Então, nesse gráfico aí, você vê que parece um espalhado de pontos, mas quando você coloca esses mapas de densidade, você vê que tem densidades maiores em algumas regiões. Essas regiões, se eu colocar só a densidade, assim, sem os pontos, vocês veem que tem lugares até que não tem, tem uma quantidade tão pequena que não tem quase planetas, né? Por exemplo, ali à esquerda, que é o chamado deserto da fotoevaporação. E é fácil explicar ali que se os planetas chegam naquela região, eles são gasosos, eles vão evaporar. E o gás dele vai evaporar, porque eles só podem ter tamanhos muito grandes, ser do tipo de Júpiter, assim, quando eles estão, a maior parte, feitos de gás. Só que quando ele chega muito próximo da estrela, ele evapora. Então, ele acaba migrando, o tamanho do planeta acaba migrando para a parte inferior, porque ele perdeu toda a atmosfera. Então, esse é um tipo de caso. Agora, essa distribuição que vocês estão vendo ali, ela tem uma mistura desse efeito de fotoevaporação, que compete um pouco com as condições físicas do planeta, né? A composição química, a densidade, né? E a distribuição de massa da estrutura física do planeta. Então, mas estudar essa distribuição nos dá informações sobre o tipo de formação. Então, quando você considera uma formação estelar do tipo gás pobre, né? Pobre em gás, ou de perda atmosférica, você tem inclinações diferentes para essa separação entre essas duas populações. E isso é uma coisa que tem se procurado medir,
para conseguir entender qual o processo que está dominando, qual o processo que pode ser mais significativo na formação planetária, né? Essa divisão de populações, né, era chamado o Small Planet Radius Valley, né, que é o Vale dos Planetas Pequenos, ou Vale de Fulton, o Gap de Fulton, que eles chamam também. Uma outra característica que a gente vê também em um desses diagramas, que é bem parecido com o anterior, mas isso já para planetas maiores, planetas com massa maior, é o deserto dos Netunos ou dos subjúpiteres, que acontecem de forma similar, e esse aí, sim, ele é praticamente só moldado pela fotoevaporação. Embora o limite superior é claramente moldado por fotoevaporação, o limite inferior já tem efeitos tanto de fotoevaporação quanto de outros aspectos de formação, que podem ser levados em conta para poder explicar formas diferentes. Isso porque, quando foi publicado pela primeira vez por esse autor Mazet, 2016, ele definiu uma região de deserto que hoje ela tem muitos objetos detectados já nessa região. Então, já começou a se questionar que existem outros efeitos. Mas acho que o que eu quero ilustrar aqui é que você, olhando para essas populações, você consegue ter informação sobre os processos de formação planetária, o que é muito interessante, né? Porque a gente consegue aprender como que, de forma global, de forma mais universal, os planetas se formam. Então, de forma geral, assim, colocando um resumo aí do que a gente aprende sobre os planetas, né? Os planetas são comuns no universo, então se hoje alguém te perguntar quão comuns eles são, você pode dizer com alguma certeza qual que é a frequência de planetas. Estrelas de massa menor, elas formam planetas mais facilmente, e, em particular, planetas menores, né? Sem uma dependência forte com a metalicidade, como acontece com os planetas gigantes. Então, a evolução planetária também é influenciada pelo tamanho inicial, pela densidade, órbita, tipo estelar, ou seja, todas as condições de contorno do sistema planetário. E o destino deles também é moldado pelos fatores que envolvem físicos do sistema, como evaporação, né, interações dinâmicas com outros corpos ou com o disco, e das condições físicas dentro do sistema, por exemplo, campos magnéticos ou binaridade. Né? Então, para entender melhor a formação, os mecanismos de formação, a gente tem que analisar as populações estelares, né, incorporando, né, a estrutura interna e a atmosfera dos planetas. Bom, isso tudo, para conseguir saber tudo isso de informação de planetas distantes, quem são os melhores candidatos? São os planetas com trânsito. Por quê? Porque quando você tem um planeta com trânsito, você consegue obter todos esses parâmetros que eu estou listando aí. Então, período orbital com precisão, raio com precisão, massa e excentricidade do sistema com uma certa precisão também, densidade do planeta, a inclinação da órbita com relação ao eixo de rotação da estrela, inclusive composição atmosférica, porque tem técnicas de transmissão, espectroscopia de transmissão, que só pode ser aplicada com planetas em trânsito. E as características estelares também são favorecidas quando você tem planetas com trânsito, porque você pode utilizar os trânsitos para fazer algumas caracterizações estelares. Ok? Então, quando a gente consegue melhor caracterizar esses sistemas com esses parâmetros, a gente consegue entender melhor isso e colocar naqueles gráficos, naquelas teorias que eu falei para vocês há pouco, e ter uma maior certeza de como a nossa teoria se molda, né? Então, é um jogo, né? Primeiro a gente tem que melhorar os dados, melhorar as observações, melhorar os parâmetros para poder voltar para a teoria e falar, agora a teoria tem que explicar isso aqui. Então, isso acontece em qualquer área da física, né? Mas, em especial, na área de planetárias, os planetas com trânsito, eles têm um papel importantíssimo, crucial. Sem eles, não teriam avançado tanto quanto avançou nos últimos anos. Então, vamos lá. Já que eu estou falando dos planetas com trânsito, eu espero que vocês tenham se convencido que são planetas realmente importantes, né, para estudo de formação e evolução planetária. Eu coloquei para vocês o trânsito do planeta Vênus, que aconteceu em 2012. Então, é um planeta do nosso sistema solar, e aí é o Sol. Mas, acho que com uma imagem, normalmente, quando a gente observa exoplanetas, a gente não tem uma imagem como essa, a gente tem só curvas de luz ou espectros, que não te mostra
exatamente como que é o que está acontecendo lá em imagem, mas vendo uma imagem como essa do sistema solar, a gente consegue imaginar exatamente como ocorrem os trânsitos. Inclusive, nessa imagem da esquerda, você vê que o trânsito de Vênus ocorre junto com o Sol, com várias manchas. Então, numa estrela, vai acontecer uma situação parecida, vão ter manchas estelares também, vão ter obscurecimento de bordo, igual vocês estão vendo aí nessa imagem. À direita, você vê também o planeta com uma fina atmosfera, né, que o planeta Vênus tem uma atmosfera que foi detectada, ele foi iluminada pelo Sol, e a gente consegue ver justamente essa atmosfera que a gente consegue detectar quando você faz espectroscopia de transmissão. Então, vamos lá, como que funciona a curva de luz do trânsito, né? Como que funcionam essas medidas? Essas medidas da curva de luz basicamente você mede a intensidade de luz, ou o brilho da estrela, no tempo. Então, você vai tirando imagens, né, vai medindo ali o brilho dela e vendo como que ela varia no tempo. Quando o planeta entra na frente da estrela, esse brilho decai e faz uma forma de curva característica, como você está vendo aí em vermelho. Então, só por essa curva, a gente já consegue tirar uma informação muito importante, que é a profundidade do trânsito. A profundidade do trânsito, esse ΔF sobre F, né, que é o tanto que varia com relação ao fluxo do baseline, ele é igual à razão dos raios do planeta com relação à estrela ao quadrado, que na verdade é a razão de áreas, né, das áreas projetadas dos dois. Então, se você sabe o raio da estrela, por exemplo, por outros métodos, né, que a gente consegue, tanto pela luminosidade, né, ou tem vários outros métodos, espectroscopicamente também, você consegue determinar, você também já determina o raio do planeta, o que é uma quantidade muito interessante, e é o único método que consegue determinar essa quantidade com precisão. Então, aí, outra coisa que você consegue também é o parâmetro de impacto. O parâmetro de impacto é quanto que o trânsito está se afastando do centro da estrela, né? Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a inclinação orbital, tanto que a órbita está inclinada com relação ao plano do céu. E ali você vê as curvas de luz embaixo, ou modelos das curvas de luz, onde varia esse parâmetro B, né? Ou seja, essa distância do centro, da passagem do centro. E você vê que ela pode variar bastante, né? Então, ela é sensível a esse parâmetro. Um outro parâmetro que acaba sendo um parâmetro mais estelar e não planetário, mas que é importante também, é o obscurecimento de limbo, de bordo, né? Da estrela, que é essa imagem da estrela que vocês estão vendo ali, né? Só uma seção dela. Você vê que o centro é mais brilhante do que a borda. Isso você vê na imagem do Sol também. Isso é uma característica estelar. Então, você tem, depende da temperatura da estrela, depende do tipo espectral. Então, você consegue, através de aí eu listei várias leis diferentes de obscurecimento límbico que você pode usar para modelar esses trânsitos. Então, quanto mais preciso você tiver a sua curva de luz, quanto mais preciso tiver suas medidas dos trânsitos, melhor você consegue caracterizar essa estrutura, ou essa curva aí, e também te dar informações sobre a estrela. Então, aí a profundidade do trânsito também relaciona com o tipo espectral. Por exemplo, à esquerda você tem uma estrela do tipo solar, e para o mesmo planeta você tem à direita uma estrela do tipo anã M. E aí você vê que a curva de luz embaixo, para o mesmo planeta, ela é muito mais profunda para a anã M. Então, a anã M tem mais essa vantagem com o fato de você ser mais sensível a planetas menores, para poder detectar por método de trânsitos. A profundidade do trânsito, né, ela te dá o raio. Então, aí você está vendo os exemplos de vários raios diferentes. E, no caso, para um disco solar, assim, né, como da estrela de fundo ali, que vocês estão vendo, e a massa para uma massa da Terra ou para 5 massas da Terra. Então, você vê que, dependendo mesmo considerando a mesma massa, para diferentes composições químicas, você tem diferentes tamanhos, né, ou diferentes profundidades de trânsito, embora não seja tão sensível à composição química. Mas se você colocar a medida da massa junto com isso, você tem aí sim você começa a ficar mais sensível, você começa a poder determinar
não a composição química detalhada, mas a estrutura química. Por exemplo, se ele é um planeta predominantemente gasoso, se é um planeta que tem um core bem grande, estendido, se tem um core bem pequeno, e etc. Então, a forma de você medir a massa de um planeta em trânsito é você combinar com o método de velocidade radial. Então, nesse videozinho vocês estão vendo aí, à esquerda tem o trânsito, né? Então, o planeta passa na frente da estrela, você mede a curva de luz. À direita, você tem velocidades radiais. Se você pegar o mesmo sistema e medir os dois, fizer as duas medidas, que é o que a gente faz, você consegue, pela medida de trânsito, medir aqueles parâmetros ali que compartilham os mesmos parâmetros do modelo de velocidade da órbita da estrela, que, na verdade, tem aquele K ali, né, que é o K, amplitude da velocidade radial, ela te dá uma dependência com a massa, tanto da estrela quanto do planeta. Então, é uma forma de medir a massa do planeta também. Então, combinando os dois métodos, ou, alternativamente, se você não tiver trânsitos, por exemplo, você pode combinar velocidades radiais com astrometria, para obter a massa da estrela e os parâmetros orbitais. Então, assim, para fazer uma caracterização mais completa, o ideal é você usar mais que uma técnica. E é justamente isso que eu vou mostrar em alguns dos nossos sistemas. A gente usou múltiplas técnicas, né? São planetas com trânsito, todos eles, mas complementamos com outras técnicas, principalmente velocidades radiais, para ter essas medidas que vão dar informação adicional. Bom, velocidade radial ainda tem um adicional, né? A gente fala em trânsito, a gente fala muito em trânsito medido com curvas de luz, mas você também consegue medir um trânsito em curvas de velocidade radial. E essa é a curva esperada. Aí vocês veem nessa figura, uma estrela ela tem rotação. Então, quando você está medindo o espectro daquela estrela, durante a passagem de um trânsito, você tem o planeta bloqueando, primeiro, a parte do hemisfério que está se aproximando, então você tem um déficit de luz que tem blue shift, então tem um efeito Doppler para o azul. Então, depois, quando ela passa para o outro lado, você tem um déficit de luz no vermelho. Então, você faz uma curva, tem essa curva típica aí, que se tiver alinhado o sistema, parece um S, se não tiver alinhado, ela pode ter uma outra forma, que chama efeito Rosset-McLaughlin. Então, nesse efeito Rosset-McLaughlin, ele é interessante porque você consegue medir um parâmetro muito importante, que é a diferença, o ângulo entre o plano orbital do planeta e o eixo de rotação da estrela, certo? Esses parâmetros todos se envolvem no modelo do efeito Rosset-McLaughlin, mas o mais importante que eu citei para vocês agora é o lambda, que é justamente esse ângulo. Esse ângulo, num modelo padrão assim, de formação planetária, ele deveria ser alinhado com o eixo de rotação da estrela, porque o sistema se forma por um disco que tem a mesma rotação. Mas isso pode, por efeitos dinâmicos, isso pode se alterar com o tempo. Então, para medir qual sistema teve esse efeito dinâmico que alterou, a gente tem que medir o efeito Rosset-McLaughlin. Bom, depois que vocês viram os modelos que a gente usa e a importância dos trânsitos, eu vou mostrar aqui, então, todas as técnicas que são usadas combinadas, né, para poder obter resultados. Então aí fotometria, espectroscopia de alta resolução, astrometria, imagem de alto contraste, polarimetria e espectropolarimetria. E os principais instrumentos que a gente vem usando, por enquanto, são esses daqui, que é o TESS, né, o satélite espacial da NASA, o Spark 4, que é o nosso novo instrumento lá no OPD, os SpectralSophia, Spiru, Marum X, Ghost, e aí os outros instrumentos do Gemini, o Alopec, do Soaro Sun, e para astrometria o Gaia e o Hubble. Bom, vamos lá então para a nossa exploração de sistemas planetários que a gente tem feito. Primeiro eu vou falar de ALMIC. ALMIC é um sistema jovem, é um sistema com a idade de 22 milhões de anos, então é um sistema ainda em formação. Se vocês olharem à direita já, vocês vão ver esses discos de poeira que já foi detectado antes, né, não foi a primeira detecção com essas imagens, mas essas são as imagens mais recentes que tem com o telescópio James Webb, desse disco de poeira em volta de ALMIC. Então, a ALMIC ainda não dissipou o disco, ainda tem disco de formação ali nessa estrela. Ela é uma NAM-M. E ela é uma NAM-M próxima, né, a uma distância de
aproximadamente 10 parsecs. Tem um período de rotação bem rápido, então é uma estrela de rotação, uma velocidade de rotação alta, com bastante atividade na estrela. E, recentemente, foi detectado o planeta Almec B e C, que são os 2 planetas internos que apresentam trânsitos, um deles com 9 dias e outro com 19 dias de período. Tá? Então, são os 2 do tipo Netunos quentes. Bom, como que foram feitas as detecções? Vocês veem aí os trânsitos observados pela missão TESS. Então, no lado esquerdo e direito, vocês veem, na parte mais superior, já os modelos das curvas de luz de trânsito. Como vocês podem ver, em Almec tem bastante atividade estelar. Então, a fotometria ela é bem afetada tanto por variações devido à modulação rotacional. Então, ela tem manchas na superfície que muda conforme você rotaciona, você muda qual mancha você está vendo na superfície da estrela, e você tem uma modulação fotométrica. Essa é a modulação que você está vendo à direita embaixo. E também tem eventos de explosões estelares, de flares. A gente mediu um flare a cada 4 horas de atividade em Almec. Então, é muito forte. Então, praticamente todos os trânsitos que foram medidos desses planetas, eles têm interferência de flares. Para estudar essa estrela, a gente usou o espectrógrafo Spiru, que é um espectrógrafo no infravermelho, de alta resolução. Ele é um velocímetro também, ele tem estabilidade de 1 metro por segundo. Ele faz polarimetria basicamente, a gente usa o Stokes V, a gente não usa os outros Stokes Q e U, porque a gente está interessado mais no campo magnético. Então, dentro dessas medidas, uma das medidas que a gente fez foi durante um trânsito de Almec B, assim que foi detectado esse planeta, a gente fez essas medidas, antes até mesmo dele ser anunciado, né, a gente já sabia da existência dele, a gente fez essas medidas para medir o efeito Rosstein-McLaughlin, e a gente mediu que o sistema é alinhado. Isso é importantíssimo, porque um sistema alinhado jovem mostra que assim, se não tivesse alinhado, seria bem difícil explicar, porque você ainda tem o disco, você tem pouco tempo para ter interações suficientes para ter essa dissipação e sair a órbita sair do plano, né? Então, foi confirmado que ele é realmente alinhado, então tudo bem, está aí confirmando as teorias de que os planetas são formados dentro desse disco de poeira. Mas até aí, a gente também mediu o campo magnético, né? E você vê que o campo magnético da estrela ele é bem forte, bem pronunciado. Isso a gente pode ver numa análise de least square deconvolution, né? Que é deconvolução de mínimos quadrados que está à esquerda ali. A gente usa todas as linhas espectrais possíveis no espectro infravermelho para obter tanto o perfil de linha em fluxo, que é em vermelho, quanto o perfil de linha em polarização circular, que é em azul. Por que a polarização circular aparece em 2 picos, um para cima e um para baixo? Porque quando você tem o efeito Zeeman, né, ou seja, a emissão de luz na presença de um campo magnético forte, você divide as linhas e uma delas tem polarização circular para um lado e outra tem polarização circular para o outro lado. Então, elas têm polarização circular opostas, por isso que uma aparece para cima e outra para baixo. Então, esse método é bem sensível à detecção do efeito Zeeman e, consequentemente, do campo magnético que tem o campo magnético médio, né, que a gente mede nessa região de emissão da estrela, né, na superfície. Então, aí a gente mediu, esse campo magnético é realmente bem alto, ali da ordem de 50 e 60 graus, e ele vai diminuindo com o tempo. Por quê? Porque a estrela vai rotacionando, então você vai escondendo parte das manchas onde tem maior campo magnético, então ele foi diminuindo conforme a rotação acontece. Nesses mesmos dados, ou nesse mesmo tipo de dados, né, porque naqueles dados vocês viram foi uma série temporal, observada mais ou menos durante 5 horas. Aí a gente usou o mesmo instrumento para fazer uma série temporal, mas durante dias, né, semanas. E nesses dados você também vê bastante efeito na velocidade radial da estrela, você vê bastante efeito da atividade estelar, então a atividade estelar modula também a velocidade da estrela, porque muda o perfil de linha. Então, quando você mede a velocidade através do perfil de linha, você tem essas variações. Mas a gente consegue subtrair, sabendo a rotação da estrela, a gente usa processos gaussianos para subtrair esse efeito e conseguimos medir a velocidade desses planetas, ou dessa estrela, devido à presença do planeta, né, com a órbita do planeta C, para medir a massa. Então, foi a primeira vez que a gente mediu a massa desse planeta aí nesse trabalho. E aí a gente depois usou dados adicionais, isso já são dados agora de 3, 4 anos de monitoramento de Almec com o mesmo instrumento, com o Spiru, onde a gente detectou
a massa tanto do planeta B, do planeta C, e ainda detectamos um possível planeta, né, um planeta candidato adicional, que não tem trânsitos, que é o planeta E. Por que pulou o planeta D? Existe um planeta D que foi detectado por um outro método, que é o método de TTV, né, de variação de distância central do trânsito. Esse planeta não foi detectado nos nossos dados, então a gente não colocou aí nesse trabalho, porque não tem detecção. Ou não quer dizer que ele não existe, quer dizer que o sinal dele provavelmente é muito fraco para ser detectado por velocidades radiais. Então, colocando aí nesse gráfico de massa-raio, né, que basicamente cada planeta com densidade diferente vai ter uma posição diferente nesse gráfico, mas que também dá para amarrar com os modelos de estrutura planetária para poder dizer se ele é gasoso, se ele não é, ou se ele tem mais água ou não. Você colocar aí, então, o planeta D, com certeza ele é gasoso, ele está ali na parte bem gasosa, então é um planeta gigante gasoso. O planeta C, ele deve ser um planeta gasoso também, mas ele tem uma quantidade muito grande de água na atmosfera e um core maior também. Então, um core de sólidos, né, de material mais pesado. Então, ele acaba sendo um planeta com uma densidade maior do que o outro planeta B. Aí, passando aí para um outro sistema que a gente detectou também em torno de uma ANAM, usando uma técnica idêntica à que foi usada com o MIC, é esse TOI 1759. Nesse trabalho aí, a gente também detectou com dados do TESS, e depois usamos o Spiru para fazer velocidades radiais e medir a massa dele. Então, esse planeta aí, ele é um planeta que, como vocês podem ver nessa figura, nessa ilustração, ela é maior do que a Terra, mas menor do que Netuno. Então, é daqueles mini Netunos, que é bem frequente. A gente viu que ele tem uma frequência de ocorrência muito alta, mas que não existe no sistema solar. E nessa mesma figura aí à direita, vocês vê essa área verde, ela representa a região habitável, né, que fala que seria a zona habitável definida como a região do sistema onde recebe radiação da estrela suficiente para manter a temperatura de água no estado líquido, né? Então a gente não considera nenhum fator de pressão atmosférica, nem outros compostos na atmosfera, mas simplesmente pela radiação de equilíbrio temperatura de equilíbrio com a radiação da estrela. Mas esse sistema tá bem, esse planeta está bem dentro internamente a zona habitável, então ele não é um planeta que poderia ter água líquida, mas ele é um planeta que pode ter muito material em evaporação, então é um planeta que seria interessante de fazer um follow-up espectroscópico para detectar a atmosfera dele, porque ele pode ter sinais mais evidentes de atmosfera do que em outros planetas. Daí a gente também mediu o campo magnético nesse planeta, e dessa vez a gente tem bastante dados, né, 2 anos de dados ali que vocês vêem nos pontinhos pretos. A gente mediu a rotação dessa estrela, lembra que a OMIC era 4 dias, esse aqui é 35 dias, então ela é uma estrela com uma rotação bem mais lenta, né, mais evoluída, mas mesmo assim ainda tem um campo magnético pronunciado, e a gente vê que conseguimos fazer até mapas de campo magnético nessa estrela em duas épocas diferentes, né, para comparar como que esse campo magnético evoluiu. O conhecimento do campo magnético, o conhecimento da rotação da estrela ajuda bastante a você limpar os dados de velocidade para você conseguir melhorar a determinação da massa do planeta. Uma determinação mais precisa da massa, a gente consegue chegar nesse gráfico e olhar com mais precisão qual que é a possível composição química desse planeta. E aí você vê que o TOI 1759 também se localiza ali próximo ao MIC-B, também sendo um planeta provavelmente gasoso. Aí dentro desse mesmo trabalho, eu vou passar mais rápido, porque foram vários trabalhos em sequência, né? Esse outro a gente fez a mesma medida, né? Trânsitos com TESS, espectroscopia com o Spiru, e o que ele tem de interessante é que ele está numa região de população planetária que está bem no gap daquelas 2 populações que eu mostrei para vocês. Todo planeta que aparece nesse gap, ou seja, nessa região intermediária, ele é considerado um Keystone Planet, que são os planetas que vão te dizer mais sobre a formação. Por quê? Porque eles estão dentro do gap, eles estão dentro de onde você não deveria, né, ou tem uma chance menor de encontrar planetas, tem condições físicas mais desafiadoras ali para a existência dele. Esse outro planeta, ele tem que é o TOI 1452, ele foi bem interessante porque ele, primeiro que ele é em torno de uma estrela M4, né, então é uma estrela bem mais fria,
e ele tem uma massa bem pequena, só de 4 massas terrestres, e dado pelo raio dele, que é o raio de aproximadamente 1,5 raio terrestre, em órbita da estrela por 11 dias, não chega a estar na zona habitável, né, mas ele tem uma estrutura que quando você compara com o TOI 1759, que é bem óbvio que é gasoso, ou o 1695, que é um gasoso, mas vem com bastante quantidade de água, esse daí não, esse aí ele está na região onde você imagina que ele já tem uma superfície sólida e que ele tenha realmente uma atmosfera com uma pressão e quantidade de água suficiente para ele ter para ele ter um cenário que poderia ser, por exemplo, esse aqui, que são aqueles chamados planetas oceanos. Então, ele entra realmente numa região ali onde você tem uma chance muito grande deles ter um planeta oceano. Esses planetas são interessantíssimos da gente descobrir, porque a gente não conhece como que eles são, e por isso a gente, inclusive, entrou, a nossa equipe ali com o pessoal do Canadá, entramos com um pedido no James Webb para tentar medir a atmosfera desse planeta. Só que, como a massa dele ainda está muito incerta, a gente precisa de mais medidas para diminuir essa incerteza na massa e conseguir convencer as pessoas que realmente ele está na região ali que tem uma chance maior de ser um planeta desse tipo, planeta oceano. Seria muito interessante, né? Bom, esse outro planeta, o 4860, ele é um planeta bem raro, né? Ele está em torno também de uma anã M bem fria, mas o que torna ele raro é que ele é um planeta gigante, próximo a uma anã M tardia, sabe? Mais tardia, né? Não chega a ser muito tardia, mas M3 já é mais tardia. Então, isso são pouquíssimos planetas, se não me engano, são 2 ou 3 planetas que nem esse que existem descobertos até hoje. E todos os planetas que são descobertos, esses gigantes que estão próximos dessas estrelas M, eles são com estrelas de metalicidade alta, nesse caso aí, metalicidade 0,3. Então, isso torna bem interessante, sim, talvez seja uma condição para formar planetas gigantes em torno das M's menores. Você só consegue ter esse tipo de planeta quando tem realmente uma metalicidade muito alta. Bom, vou mudar um pouco de instrumento agora, ao invés de falar eu estava falando das medidas no infravermelho com o Spiru, essa aqui é feita com TESS, com TESS também, com o telescópio da NASA, mas com o SOFI, que é um espectrógrafo de alta resolução também, mas no óptico, lá na França. Esse instrumento, ele favorece a medida de estrelas do tipo solar. Então, as estrelas que eu vou mostrar aqui, nessa parte, elas são todas estrelas muito parecidas com o Sol. E o que tem de interessante nessas estrelas? No caso, essas duas estrelas, elas são estrelas bem brilhantes, aí magnitude 9, 8, né? A temperatura quase, se você olhar todos os parâmetros, são muito parecidos com os parâmetros do Sol. Inclusive, o nosso artigo, publicando esses sistemas, a gente fala que são estrelas análogas solares. E a maior parte das estrelas que eu vou mostrar aqui nesse trabalho do SOFI são análogas solares. O que tem de interessante nas análogas solares? As análogas solares, elas são estrelas que você consegue determinar os parâmetros estelares com maior precisão, porque a gente tem o Sol como referência. Então, nesse caso aí, esse sistema, esse 2141, a gente detectou um Netuno quente, né, que é bem próximo da estrela, você vê as velocidades radiais ali do SOFI e a fotometria do TESS, né, assim, bem parecido com o que foi feito com o Spiru, mas só mudando de comprimentos de onda, mas a técnica, ela é bem semelhante, né. Você vê que é um planeta também ali um pouco maior que a Terra, mas menor do que Netuno, né? E quando você começa a olhar as precisões, né, que você tem, por exemplo, na temperatura da estrela, né, ou na massa do planeta, que depende da massa da estrela, no raio do planeta, que também depende do raio da estrela, todas essas quantidades começam a ficar muito mais precisas. Por quê? Porque você não tem a incerteza que tem nos parâmetros estelares que você teria em outras estrelas de outros tipos espectrais. Nesse mesmo artigo, a gente detectou esse outro sistema, que é o TOI 1736, que acabou sendo uma estrela binária, né, mas uma binária separada, que não tem tanta interferência da companheira no sistema planetário. O sistema planetário está em torno só da estrela do tipo solar, da análoga solar. É uma Anã-K, que está a uma distância grande dela, mas que foi detectada nos nossos dados. E aí, a gente detectou 2 planetas. Um deles já era indicado pelo TESS, porque tinha trânsitos. O outro planeta mais externo, que vocês veem aí bem óbvio nessa curva de velocidade radial, aí, esses pontos vermelhos acima,
mostra claramente que é um planeta bem massivo, né? E quando a gente calculou a massa dele, dava em torno, a massa mínima dele dá em torno de 9 massas de Júpiter. E nesse caso, a gente usou a astrometria do Gaia para poder vincular essa massa aí e obter um valor mais preciso, mais exato, que não é só a massa mínima, que é a massa, a gente conseguiu, com a astrometria, ter um limite superior, vincular o limite superior, e com isso obter o valor de 8,7, mais ou menos 1,5. Então, esse sistema tem um Netuno também, um subnetuno interno, e esse outro gigantão aí, né, que é 9 massas de Júpiter mais externo. E o que faz desse sistema, esse daí em particular é interessante, né? O planeta mais externo, ele tem uma órbita excêntrica, né? Então, em parte da órbita dele, ele passa pela zona habitável da estrela. Aí você fala assim, mas com um planeta gigante assim, nem pensar em ter vida. Não, a gente nem pensa nisso, né? Mas, apesar que vida, a gente fala vida do jeito que a gente conhece. Mas poderia ter luas, por exemplo, e aí com a passagem pela zona habitável, você tem chance dessas luas, né, que a gente nem sabe se existe, né, a gente só está colocando aí numa hipótese de existir luas, ela teria condições de ter água líquida na superfície. Então, esse sistema aí é interessante. Tem outro sistema parecido com esse, não lembro agora qual que é o nome dele, mas são poucos sistemas que são com essa configuração. Aí também a gente faz toda a análise, né, para ver qual é a estrutura química dos planetas. Então, ele tem aí qual é a estrutura do core, né? Isso aí é bem parecido com muitos planetas detectados hoje. Você vê no gráfico da direita que aquela cruzinha ali em verde são os dados da Terra, né? Então, a temperatura do Sol e a insolação do Sol na Terra. Então, você vê que a estrela do TOIS 1736c está bem perto do que a Terra recebe do Sol. E aí, outros sistemas também que foram feitos nesse contexto, todas elas são análogas solares e todas elas têm precisões muito grandes na determinação dos parâmetros estelares e também nos parâmetros planetários por conta disso. Bom, aqui eu estou com o meu tempo já estourando aqui, então não vou entrar em detalhes daqui, né, mas se alguém tiver dúvida, a gente pode falar mais sobre a nossa busca por planetas extragalácticos, né, eu vou passar bem rápido. Nesse contexto, a gente detectou esse planeta, o TOI 3568, que foi publicado agora, esse mês, na Astronomy and Astrophysics, que ele é um planeta bem no deserto dos Netunos, né? A gente mostrou que ele não é um planeta do disco espesso, que era uma coisa que foi inicialmente... começamos a observar ele pensando que poderia ser de uma população galáctica externa, mas não, ele é do disco fino. E aí são os dados de detecção, como ARUN-X, né, e os dados espectroscópicos para caracterizar a estrela. E aqui o que é interessante sobre esse planeta nessa população que você vê, né, as duas populações no deserto dos subjúpiter, né, subjúpiters ou Netuno, né, você vê que ele está bem no meio ali das duas populações. Então, ele está num lugar realmente que tem poucos planetas, seria também um daqueles planetas que são interessantes porque eles estão desafiando, né, estão bem no intervalo onde você não encontra muitos planetas. Ou ele é um planeta transitório, né, está numa fase transitória, ou ele, por algum motivo especial do sistema, ele conseguiu cair naquele espaço de parâmetros. Né? Aqui a gente fez uma outra forma de visualizar o diagrama, a gente usou esse diagrama de energia do Le Cavalier des Étangs para conseguir visualizar esse deserto, porque o deserto, ele visto no gráfico que vocês viram anteriormente, ele não leva em consideração todos os parâmetros estelares. E nesse caso, quando você usa o diagrama de energia, você consegue inserir, por exemplo, efeitos de maré no planeta, com a interação do planeta com a estrela, efeitos de fotoevaporação e etc. Então, nesse contexto aí, esse planeta ele acaba sendo bem... continua sendo um planeta na transição entre dois grupos, né, dois grandes grupos, que esse de baixo você vê que são os subnetunos e em cima são os hot Júpiters, mas ele não está em nenhuma zona proibida nesse gráfico. Então, se ele tivesse abaixo desses gráficos que estão vendo em colorido, dependendo da idade do sistema, ele estaria numa zona proibida. Nesse caso, ele não está.
Então, ele simplesmente pode ser um planeta que está evaporando ainda, ou está se transformando, né, num outro planeta pela posição orbital que ele conseguiu migrar, ou que ele conseguiu se encontrar agora. Então, aí algumas coisas que a gente vem fazendo mais recentemente, né, a gente vem usando o Spectrograph Ghost do Gemini Sul para fazer medidas espectroscópicas de trânsito também. No caso, a gente usa esse Dual Target Mode, a gente fez com esse WASP-108, que é um planeta já conhecido, né, a gente não estava detectando o planeta, a gente queria só testar o instrumento nesse planeta, e a gente conseguiu detectar via o método de velocidades radiais, né, CCF, que é o Cross Correlation Function, utilizando a mesma técnica em duas estrelas, né, que o Ghost, ele tem esse dual mode, você pode observar duas estrelas simultaneamente. Então, a gente observou o WASP-108 e uma outra estrela do campo que tem a mesma magnitude. Inclusive, a gente teve sorte de ser não só a mesma magnitude, mas o mesmo tipo espectral, e ela ser uma estrela bem constante, ela não ser ativa. Então, com isso, a gente consegue usar ela como referência de velocidades radiais, porque o Ghost não é um espectrógrafo de estabilidade, né? Ele é um espectrógrafo que tem bastante throughput, né? Ele é um espectrógrafo muito bom, num 8 metros, mas ele não é para velocidades radiais, mas ele tem essa capacidade também que é prevista para o instrumento. Mas quando você usa uma referência simultânea, que é no caso uma estrela de referência para velocidade radial, você consegue obter, por exemplo, aí que eu mostro para vocês o efeito Rossiter-McLaughlin com precisão de 6 metros por segundo, que é muito bom. E, inclusive, o mapa tomográfico do efeito Rossiter-McLaughlin está à direita aí, ele aparece com bastante clareza para os dados desse objeto, onde a gente mediu pela primeira vez a inclinação do eixo da órbita com relação ao eixo de rotação da estrela. Aí, por último, o instrumento Spark 4, que é um instrumento novo no APD, né, no Observatório do Pico dos Dias, aí aqui no sul de Minas, no LNA. Aí que você vê a interface de controle dele. Quem já observou com a Spark, vocês já se depararam com essa interface, né? Ali está um instrumento no telescópio com as 4 câmeras, né? Ele é um instrumento multicanal, né? Ele faz imagem e polarimetria simultânea. Então, aí você vê, a gente entrou com esse projeto de fazer um survey, né? Ou seja, observar vários planetas em trânsito para caracterizar esses trânsitos em várias bandas simultâneas e, ao mesmo tempo, capacitar o instrumento para eventuais buscas de outros planetas ou caracterização de planetas que ainda não foram confirmados. Aqui eu mostro um exemplo, o WASP-4b, que a gente tem curvas de luz aí com fotometria diferencial, da ordem de 0,3%, sem binagem, né? Quando você faz uma binagem, você chega a 500 ppm, que é uma fotometria muito boa, excelente, para uma binagem de 5 minutos, nesse caso, né? Aí tem o modelo dos trânsitos, né, que eu fiz. Quando você faz a modelagem de trânsitos dessa forma, você vê todas as curvas de luz para cada banda espectral que foi obtida simultaneamente, para todas as filas de comparações que a gente usou, os resíduos, e aqui você vê as curvas de cor para todas as combinações de cada banda, né? Isso é uma forma de você caracterizar o limb darkening, né, os coeficientes de limb darkening por cor, e é uma caracterização que você só faz isso quando você tem várias bandas simultâneas, né? Quando essas bandas estiverem bem caracterizadas fotometricamente, a gente vai conseguir obter parâmetros estelares a partir dessas curvas de luz dos trânsitos. É uma coisa que a gente está trabalhando ainda e que está sendo feito dentro desse survey. Aqui usando a polarimetria, então a gente pode fazer séries temporais polarimétricas também durante o trânsito, né? Aqui tem um exemplo, OSP-50, a gente fez, você vê que a fotometria não é afetada drasticamente quando você perde um pouco de cadência, mas você não perde precisão fotométrica, e a polarimetria aí na série temporal, você vê que tem uma precisão polarimétrica muito boa. Porém, ela não é suficiente, infelizmente, para detectar um efeito que seria esperado durante os trânsitos, que é esse efeito aqui. Vocês veem nessa referência do Costo-Gris, né, 2015, que seria um efeito quando você tem... É parecido com o Rossiter-McLaughlin, mas em polarização, porque o disco estelar é polarizado, só que as polarizações se cancelam, e no fim você tem uma polarização nula total, né? Mas quando você esconde uma parte do disco estelar, você está induzindo uma polarização, porque está faltando um pedaço que tinha uma polarização preferencial. E nesse caso, esse efeito ele seria útil para detectar alguns parâmetros aí, inclusive para o raio planetário, para aqueles grazing planets, seria essencial,
mas ele é um efeito que está na ordem de 10 a menos 6, e aqui a gente consegue detectar com 10 a menos 4. Então, nós estamos ainda 2 ordens de grandeza aquém do que é preciso para detectar esse efeito, infelizmente. Mas é uma coisa que a gente testou e a gente está tentando ver se tem outros efeitos, outras coisas que podem ser estudadas. Bom, as perspectivas é que a gente continue usando essas técnicas combinadas, né, essas várias instrumentos para fazer essas confirmações, detecções de sistemas que o teste. Tem muitos sistemas ainda que estão precisando, que carecem de caracterização e detecção, né? Esses sistemas em análogos solares, eles são muito interessantes, porque dá para a gente explorar um espaço de parâmetros que fica bem refinado, né, para testar modelos mais fino, né? Tem sistemas que a gente já observou com gosto com a Spark, a gente está preparando os artigos para mostrar os resultados, e estamos preparando com a Spark também um survey, utilizando para detecção de planetas em aglomerados, que é uma coisa que dá para ser feito, mas precisa primeiro uma caracterização melhor do instrumento. Então, é isso que eu tinha para dizer. Eu quero agradecer a vocês e estou aberto a perguntas. Obrigado. Obrigado, Éder. Trabalho de fôlego, realmente, né? Acho uma equipe grande, muito tempo aí. Trabalho realmente denso, né? Vários trabalhos aí na sua apresentação. Bom, estamos abertos aí, bastante gente congratulando. Temos abertos aí alguém que gostaria de fazer alguma pergunta, fazer algum comentário. Bom, eu tinha algumas coisinhas que eu queria perguntar. O primeiro, aquela que você falou, aquela binária, que a estrela secundária é distante. Quão distante é? O planeta lá está na ordem de idade astronômica, Tá, eu né? vou colocar aqui essa daqui, né? Essa daqui. Bom, a gente detectou de duas formas, né? A gente detectou na SD, né? Então, a SD, ela quando a gente ajustou a distribuição espectral dela, ela estava dando um avermelhamento muito diferente do que é esperado para aquela região do céu. E aí, quando você inclui a NANK, né? No caso, ela tem você consegue recuperar o avermelhamento que é esperado para aquela região. Então, assim, é um modelo da distribuição espectral, então você não tem a distância, não dá para saber qual é a distância. E nessa outra detecção que foi feita aqui com o Speckle Imaging do Gemini, que a gente usou o Alopec, se não me engano, a gente tem uma separação angular de 0,093 segundos de arco, porque a gente não detectou na imagem, mas nas franjas, né, de interferência, quando você faz o transformador de Fourier do Speckle Imaging, você tem essas franjas aqui que caracterizam bem a binária. Então, e até o ângulo de posição, com uma diferença de magnitude de 2,4, que é consistente com a NANK que a gente ajustou na sede. Mas eu não fiz a conversão aqui com a distância para saber qual que é a distância dela. Podia ter feito, né? Como é uma distância projetada também, não vai ser uma distância tão confiável, mas poderia ter feito, né? Até no artigo a gente não fez, não colocou, poderia ter colocado. Tem que fazer essa conta aqui. Então, é 0,093 segundos de arco. Não, eu estava pensando em termos de dinâmica, né? Quanto poderia afetar dinamicamente a órbita do outro planeta. Só a A ordem gente, de grandeza. inclusive, eu falei bem rápido aqui, né, que eu estava tentando abordar tudo, mas a gente encontrou na velocidade radial esse trend aqui, né? Então, além da órbita do planeta, né, mais externo, a gente tem também um trend linear que a gente subtraiu. Esse trend linear, a gente cogitou a possibilidade de ser causado pela binária, né, pelo efeito gravitacional da estrela externa, mas não seria possível, né? A ordem de grandeza ela é bem diferente, seria um trend bem mais leve, bem mais suave. Então, assim, na verdade, a interferência da estrela da secundária ela é bem pequena gravitacionalmente nesse sistema aqui. Mas eu não quantifiquei, então seria interessante quantificar. Uhum. Tá. E outra questão diz respeito àquele do deserto dos Netunos que vocês encontraram lá. Qual tem sido a justificativa dada, né, a argumentação para a existência desse deserto? Então,
É ainda estatística apenas. Tá, se você olhar esse gráfico aqui é fácil explicar isso, né? Então, essa parte, esses aqui são a parte de cima desse gráfico aqui, são essa população aqui, ela está aqui, né? São os planetas mais massivos. E essa população aqui embaixo, ela está aqui, tá? Então, vamos lá. Nessa de cima, essas linhas aqui, elas são linhas que considera... o que acontece? Em 5 giga-anos, o planeta evaporaria completamente. Então, não dá para ficar além, não dá para ele estar além dela. Isso em 0,1 giga-anos. Então, depende da idade do sistema, certo? Mas vamos supor que, por hipótese, assim, os sistemas são todos já maduros, né? E aqui, como você vê, a distância entre 5 e 10 não é muito grande. Vamos imaginar uma linha aqui, mais ou menos nesses 5 a 10 giga-anos. Então, como aqui todos os planetas não ultrapassam, aqui é muito difícil, se ultrapassa bem pouquinho, está dentro do erro aqui, isso aqui é obviamente moldado por fotoevaporação. Agora, não é o caso aqui de baixo, né, que você vê tem muito mais planetas passando, e é justamente o que, nos papers que trabalham com essa parte mais de modelo teórico para a formação planetária, eles falam que essa parte aqui ela está começando a ser mais populada por planetas, ou seja, é mais difícil encontrar, mas você ainda está encontrando bastante aqui dentro, justamente porque esse limite inferior não é moldado só por fotoevaporação. Ele tem um efeito de fotoevaporação, mas também tem outros efeitos que são mais significativos. Por exemplo, o efeito do próprio aquecimento interno, bombardeamento tardio, tem várias coisas que podem entrar no jogo aí que depois acaba podendo povoar essa parte interna do gráfico. Então, mas o deserto em cima é fotoevaporação, embaixo já tem outros fatores que entram. Tá ok, tá ok. Que o Ernesto fez um comentário. Se puder. Ele está perguntando, você poderia explicar novamente como chegou à conclusão de que se trata de um sistema binário e não de um exoplaneta? Como são interpretadas as curvas nos diferentes comprimentos de onda em nanômetros da imagem direta? Bom, no caso da imagem direta, Ernesto, eu acho que você está falando do sistema 1736, né? A imagem direta, a gente não vê o planeta aqui, a gente só está vendo a estrela. Por quê? Porque ela é uma imagem bem rasa para detectar o planeta. A luz do planeta aí, ela teria, se eu não me engano, é 10 a 8 de contraste com a estrela. Então, seria muito difícil. Aqui a gente tem só algumas ordens de magnitude de contraste que é possível. Então, aqui realmente a gente só consegue detectar a luz de uma estrela e não de um planeta. Nesse caso aqui, né, do speckle imaging aqui. Mas quando você vai para velocidades radiais, que eu falei aqui, por exemplo, que não é a estrela, é que se você fizer um modelo de qual que é a perturbação da estrela na estrela principal, né, na primária, essa curva ela não tem uma inclinação tão forte aqui, ela tem uma inclinação mais branda. Por quê? Porque o período dela vai ser bem maior e ela vai demorar muito mais para começar a agir fazer o movimento orbital. Então, simplesmente por esse motivo. Não tem um modelo que consegue explicar com essa variação tão grande aqui. Seria uma coisa bem mais próxima. Não sei, desculpa, será que eu respondi? Agradeceu. Tá Isabel, joia. por favor. Isabel? Éder? Sim. Ah, tá, beleza. Quando você comentou sobre a falta de detecção de alguns exoplanetas, de alguns tipos de exoplanetas, me veio a dúvida, o que a gente está precisando, então, em termos instrumentais, para a gente poder fazer a detecção. E aí eu pergunto se os próximos telescópios do tipo LSST ou GMT podem ser a solução para detectar esses sistemas, né? Esses planetas. Obrigado, Isabel. Essa é uma ótima pergunta, porque é o quanto que falta para a gente conseguir povoar esse gráfico aqui, né? Como a gente quer. Bom, eu esqueci de mencionar, mas os trânsitos, eles têm uma dependência da probabilidade de um trânsito ocorrer, ela diminui com a distância orbital. Então, o fato de a gente não encontrar muitos planetas com trânsito de períodos longos, não é só porque é difícil detectar, mas também porque é difícil ocorrer, né? Isso tem a probabilidade depende, ela é inversamente proporcional à distância do orbital do planeta. Então,
Isso é uma coisa, né, falando de trânsito. Agora, falando de velocidades radiais, a gente está limitado aqui pela precisão em velocidade. A precisão em velocidade, normalmente, ela está ligada a vários fatores, né? Ela está ligada ao quanto você consegue calibrar o seu sistema para poder ter uma referência de velocidade. Isso a gente consegue hoje chegar na ordem de de centímetros por segundo, usando referências como Fabry-Perot, simultâneo, né, ou um espectrógrafo bem estabilizado, né, se ele estiver bem estabilizado, você conhecer o drift dele, então você conhece quanto que ele vai variar numa noite, você consegue ter também essa precisão. Então, assim, às vezes você consegue até chegar em centímetros por segundo, mas faltam fótons para determinadas estrelas. Então, quando chega numa estrela muito fraca, ou fraca para aquele telescópio, você não consegue chegar nem na precisão que o instrumento permite. Então, para conseguir começar a povoar mais isso daqui, você também precisa de um telescópio maior. Então, acho que são as duas coisas. Primeiro, melhorar o método de referência de velocidade. E se você já usar os métodos atuais, que estão lá na ordem de centímetros por segundo, você consegue melhorar com a quantidade de fótons, ou seja, nos telescópios gigantes. O espaço não ajuda nesse caso, porque não tem instrumentação de velocidades radiais de precisão no espaço ainda, né? Então, ainda não tem, nem tem missões programadas. Então, acho que nesse caso não ajuda. No caso dos trânsitos, sim, porque você tem uma precisão fotométrica muito grande, então você consegue detectar muito melhor. E o que ajuda também no espaço para os trânsitos é o fato de você não ter os intervalos de dia, né, que você interrompe as observações, ou por problemas de clima, né, de nuvens, chuva, você não interrompe as observações. Então, são observações contínuas, né, você consegue mostrar muito melhor a fotometria para poder ter garantia de que você vai detectar tudo que tem, todos os planetas com trânsitos que são possíveis de detectar com aquele sistema fotométrico, tá? Aí, bom, no fim é isso, né? Acho que é esse que é o jogo, né? Vocês vão ter que melhorar, colocar os telescópios aqui. Mas tem um outro fator que eu esqueci de mencionar, que também é um desafio na velocidade radial, é a atividade estelar. Quando você começa a chegar na ordem de centímetros por segundo, a atividade estelar começa em qualquer estrela, mesmo uma estrela pouco ativa, uma estrela do tipo solar, começa a influenciar e muito na velocidade. Então, aí você já tem os desafios de ter que modelar a atividade estelar para poder conseguir detectar o planeta. Ok, obrigado, Éder. Obrigado, Isabel. Mais alguém? Acho que a gente pode encerrar aqui. Queria agradecer novamente, Éder. Acho que é um trabalho bastante interessante. Vamos tentar manter contato. Eu vi, quando eu estava olhando no seu currículo, você fala em interesse na parte de dinâmica de multiplanetas, né? E que a gente tem uma certa expertise nesse campo. Então, se questão de estabilidade, encontrar sistemas que eventualmente não são estáveis, ou isso são um parâmetro necessário para delimitar, né, a existência ou não, localização de algum corpo. Então, se houver interesse, a gente tem expertise nesse campo, a gente pode eventualmente colaborar com vocês. Legal. A gente tem, acho que, assim, quando começa a trabalhar muito com detecção, com caracterização, dificilmente sobra tempo para trabalhar com essa parte dinâmica, né? Em algum momento, lá no meu doutorado, eu fiz trabalhos com dinâmica, mas foi para o sistema de Upsilon-Andrômeda, né? A gente fez análise dinâmica para saber como que era a interação daqueles corpos. O negócio é sempre assim, a gente precisa, quando você tem sistemas múltiplos, você precisa por dinâmica. E a dinâmica, ela pode também trazer informações da formação quando você começa a classificar esses sistemas múltiplos, né? Então, você começa a olhar para eles. Mas, assim, para cada detecção, a dinâmica já é importante, porque a gente tem que, às vezes, você não tem a detecção tão boa, às vezes você tem, aparece para poder prever TTV, por exemplo, prever efeitos de ressonância, etc., tem que ir lá para a dinâmica para olhar. Então, acho que seria bem interessante mesmo. Com certeza, primeira vez que aparecer de novo um problema desse, eu vou procurar vocês aí para ajudar. Legal, legal. Então, mais uma vez, obrigado, excelente apresentação, tema interessante, parabéns pela colaboração internacional que você tem aí, os resultados são muito bons, e acho que é isso aí.
Obrigado, Otton. Obrigado a todos pela presença e obrigado pelo convite mais uma vez.